amor da sua vida, você vai ter tesão, atração física, paixão, sabe? Seus feromônios vão se conectar. Você vai achar naquela pessoa uma pessoa incrível, maravilhosa. Você vai elevar a sua vontade de viver, entende? Tudo isso é maravilhoso. Mas você também vai começar a perceber na pessoa coisas que você tem e que você abomina e que você lutou muito para esconder debaixo do tapete. Isso é chamado projeção, né? Nós vamos fazer um vídeo específico sobre projeção, que é importantíssimo. E aí, quando você vê, você tá com raiva da pessoa. Quando você vê, você tá chateado com a pessoa. Quando você vê, você tá mais agressiva. Principalmente as mulheres na TPM, né? Quando você vê, você tá carente. Quando você vê, você tá cobrando da pessoa coisas. Mas, como você é uma pessoa lúcida, você faz um trabalho de lucidez, você fala, gente, por que eu tô fazendo isso? Gente, não tem nada a ver. E quando você ama, você é apaixonado, você quer a pessoa na sua vida, gente, você vai fazer mais e mais e mais esse trabalho. De olhar pra si, de buscar lucidez, de buscar respirar, de buscar ter calma, de buscar consciência na hora de lidar com o outro. E aí você vai evoluir, você vai crescer muito. Eu tive que fazer muito esse trabalho e ainda faço. O Eduardo também demais. Porque você ama a pessoa, você é apaixonado, mas você tá jogando lixo na pessoa, ou então você tá cobrando da pessoa, sabe? Ou então você tá chateado com a pessoa, triste porque a pessoa não te deu. E aí você começa a perceber, gente, a pessoa não tem que me dar nada, é eu que tenho que me dar. Então, o amor da sua vida vai te trazer momentos de ficar debaixo do edredom no friozinho, vendo um filme, tomando um chocolate quente. Vai te trazer esses momentos Tumblr, entendeu? Mas a maior parte dos momentos vão ser momentos de conexão com você mesma. O outro é uma grande ferramenta para isso. Então é isso, gente. Saiba que quando você atrair o amor da sua vida, sabe? Você vai começar a olhar para você de uma forma diferente. Você vai crescer muito, você vai desenvolver muito, mas pode ser muito pauleira se você não tiver esse hábito de olhar para si. Então, antes de atrair o amor da sua vida, olhe para si primeiro, vai facilitar muito. Olhe para si com amor, com autoestima, com carinho, com cuidado, porque você atrai pessoas que estão na sua faixa vibratória. Então, é impressionante como eu tenho coisas que o Eduardo também tem que a gente precisa trabalhar. Aquilo é perfeito, é uma união perfeita nos defeitos e nas qualidades, né? Então, ele tinha muitos medos de algumas coisas, eu tinha muitos medos de algumas coisas, mas como a gente queria ficar junto, a gente teve que ir perdendo esses medos, a gente teve cada um que trabalhar a sua autenticidade. Então é muito bonito esse trabalho, sabe? É muito, muito bonito, mas é muito difícil. E é necessário, é preciso ser feito. Porque se você estiver numa vibração muito baixa, muito negativa consigo, se você se odiar muito, se detestar muito, que a maioria das pessoas se detesta, né? Se você se detestar muito, se você se abominar, se você se achar feio, incapaz, isso tudo, você vai atrair uma pessoa que também acha. Entende? Ela também se acha assim. E aí, quando nos primeiros dias, semanas, meses, é maravilhoso, mas depois vai vir todo aquele lixo emocional, você não vai conseguir lidar com aquele do seu parceiro. E ele não deixa de ser o amor da sua vida, entende? Então, gente, é essa mensagem que eu queria passar antes de falar. Vamos começar, mas não esqueça disso, trabalhe a sua vibração antes, para que você atraia uma pessoa que esteja pau a pau com você. Se você quer uma pessoa que não é reclamona, uma pessoa que é bem resolvida, uma pessoa que é confiante, você também tem que estar. Senão você vai atrair uma pessoa que só vai jogar reclamação em você ou que vai te cobrar muita coisa se você for uma pessoa cobradora, entende? Então essa é a principal coisa. Eu vou tentar ser muito sucinta, eu vou tentar ser muito breve, mas eu precisei falar isso na introdução para que você entenda. Primeiro, é um desafio, tá? Amor da sua vida não é casalzinho Tumblr, é um desafio. E segunda coisa, que você precisa estar com a vibração muito bacana para atrair uma pessoa muito bacana. Porque senão você sempre atrai pessoas que estão na mesma vibração que a sua. Mesma vibração que a sua sempre. Melhore primeiro, aprenda a cuidar de si, a ter autoconfiança, e aí você atrai uma pessoa mais bem resolvida, mais tranquila, tudo aquilo que a gente quer, tá bom? Então vamos lá. Resumindo, eu estudei com o Eduardo por 4 anos na faculdade, não rolou nada. A gente era colega, não tinha nada. Foram 4 anos de faculdade, eu namorei uma pessoa na faculdade, ele namorou outra pessoa também, muito tempo lá.
E eu via ele com a namorada, ele me via com o namorado e... Só que sempre tinha aquela coisa, né? Nossa, aquele cara é muito gato. E ele me achava também muito gata. Tinha uma tensão, mas cada um na sua, cada um no seu mundo. E é isso aí. Só que terminando, né, passando essa época de faculdade, a gente se aproximou. Na verdade, ele começou a me encher o saco. Ele começou a se aproximar, a brincar. E eu sou bobona. Eu adoro brincadeira. Eu adoro o cara que chega brincando, chega rindo. Então ele chegou do jeitinho que eu gosto, sabe? Eu não gosto desses caras que se levam muito a sério, sabe? Que tentam te seduzir achando que é o cara, assim, se levando muito a sério. Eu acho barango, não me envolve. Eu gosto quando é bobo, quando me faz rir, né? Então foi assim, a gente se envolveu e a gente começou a ficar, né? E a gente começou a ficar depois da época da faculdade. Mas a gente ficava e ficava 2 meses sem ficar. Ficava 3 meses sem ficar. E eu sou muito tranquila, gente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Só que eu comecei a gostar. Quando você começa a gostar, o que você quer? Você quer que a pessoa esteja mais na sua vida. Eu nunca fui uma pessoa que queria namorar sério, casar. Eu nunca quis a forma do negócio. Eu queria, se eu gosto da pessoa, se a nossa química é incrível, se a gente se diverte, se a gente ri, pô, é uma coisa tão gostosa. Eu quero sentir isso cada vez mais. Só que ele ficava meio enrolado, meio envolvido com as coisas dele lá. E eu, depois de um ano, a gente ficando assim, esse vai e vem, eu cheguei pra ele e falei, não quero mais. Quero cortar tudo. Quero acabar tudo, quero cortar tudo. Porque, né, desse jeito não tá sendo bom pra mim, eu não quero. Na verdade, eu não falei nada assim, tá? Na verdade, eu apenas virei pra ele e falei, olha... Eu vou te bloquear de tudo, tá? Eu vou te bloquear de MSN, de Facebook, de tudo. Aliás, não tinha Facebook. Por quê, gente? Porque eu tava apaixonada, eu tava gostando demais e tava doendo em mim ficar com uma pessoa e a pessoa sumir. É um grande dilema que muitas meninas, muitas mulheres passam, né? E eu nunca vi isso, gente, de uma forma moralista, sabe? Eu nunca vi isso de uma forma moralista, eu sempre vi o meu sentir. Qual que era o meu sentir? Eu gosto dele, eu quero ficar com ele. Ele não tá no ponto, né, de querer ficar comigo, assim. Ele tá meio enrolado com relacionamento, com coisas assim, que é coisa dele, que eu não tenho nada a ver com isso. Então eu nunca fui de ficar olhando Orkut, procurando fotos se ele tava com outra pessoa. Eu não fazia essas coisas não, sabe? Eu tinha certeza do que a gente sentia um pelo outro, eu tinha certeza do que eu queria. Eu não deixei me envolver por loucura da cabeça, mas eu tava chateada. Eu tava bem chateada. Me doía dentro de mim. Que eu queria, passava um mês, passava 2 meses e eu não sabia se a gente ia ficar de novo, né? E aí o que acontece? Eu bloqueei ele de tudo. E aí que vem a parte da lei da atração que eu quero falar pra vocês. Gente, depois que eu bloqueei ele, tudo e tal, e ele falando, não, vamos continuar conversando, não faz isso, eu adoro você. Não, me adora, mas some. Então pra mim não tá servindo. Então eu não quero. Então eu fui bem determinada, sabe? Só que passou um ano, gente, e eu com muita raiva. Me dava acessos de raiva. Eu tinha ódio. Nossa, Bárbara, que coisa feia de falar. Que eu posso fazer. Isso faz parte da lei da atração que eu quero mostrar pra vocês. Vocês vão entender, gente. Eu tava com muita raiva, gente. Sabe por quê? Porque eu sou assim, até com pessoas que falecem, eu sou muito tranquila, sabe? Porque a pessoa faleceu, dói, é triste, você tem saudade, você passa pelo luto. Isso é super saudável. Mas se a pessoa faleceu, você entende que é uma lei natural da vida. É uma coisa natural. Mas quando eu tive que bloquear ele da minha vida, quando eu tive que eu falar não quero, sendo que eu tava querendo muito, foi muito difícil pra mim. E o que acontece? Passou um ano, eu com muita raiva, com muito ódio. Por quê? Eu com ódio da vida, eu com ódio dele. Não era bem dele, mas era da vida. Poxa, eu amo essa pessoa. É tão gostoso, é tão maravilhoso ficar na presença do Eduardo. É a melhor coisa que eu já senti, sabe? E ele não tá me permitindo isso. Que ódio! Por que ele não tá me permitindo? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, gente. As mulheres são assim, quando elas amam, elas se jogam. A mulher, quando ela ama o outro, né, ela tem uma paixão, ela se joga. O homem, quando ama muito, ele geralmente, isso aqui é geralmente, tem homem também que se joga e tem mulher que se retrai, tá? Mas geralmente o homem fica assustado.
O homem fica com medo de perder o controle, porque o homem geralmente é muito controlador, né? Eduardo é capricorniano. Então, e eu sou sagitariana, né? Tipo, a louca. Tipo, vai que vai, né? Então, e ele muito assim, pé no chão, realista, aquela coisa, ficava com certo medo de perder o controle. Eu não tava sabendo disso. Só sei que eu tava com muita raiva. Por que não fica comigo? É tão gostoso, eu quero muito ficar com essa pessoa não permite, né? E aí tinha muito ódio, muita raiva. E aí falava com alguns amigos, né? Falava, nossa, aquele cara, nossa, aquele filho da mãe, sabe? Ah, aquele é um babaca, eu vou esquecer aquele babaca, nem quero mais saber daquele babaca que ficava falando. Tinha esquecido muito, né? Mas foi um ano, assim, gente, de tanta raiva, sabe? A raiva, gente, é uma reação que você tem quando você tá muito frustrado, quando aquilo que você quer não acontece. Aquilo que você quer não acontece, uma das reações é o ódio, é a raiva. E eu destilei isso um ano. Nossa, Bárbara, isso não é muito bom. Não é muito bom. Porque eu não tinha aprendido, mulheres me ouçam, homens também, eu não tinha aprendido, gente, a me fazer feliz por mim mesma. E aí chega uma pessoa que você se sente muito feliz. Esse é o grande perigo. Eu até falei disso no vídeo do apego, né? Então, eu fiquei com ódio. A primeira vez na vida que eu tinha sido tão feliz assim e não me permitia ter aquilo constantemente, ficava fugindo, eu fiquei com ódio. É uma reação normal a raiva, quando você é muito imaturo. Mas eu era, entendeu? Então, o que acontece? Eu fiquei com muita raiva. Foi um ano assim. No segundo, passou um ano, eu entrei no ciclo do Crazy 8. Eu explico isso numa palestra que tem lá na lojinha virtual, que é muito interessante você entender. É uma palestra que fala sobre sair de estados emocionais negativos, tá? Eu entrei nesse ciclo do Crazy 8, que é você sai da raiva e vai pra tristeza, sai da raiva e vai pra tristeza. O que é isso? O seu corpo cansa, a sua mente cansa, você tem um limite. Você não consegue sentir raiva, por exemplo, eu senti raiva por um ano, né? É muita coisa, né? Então eu esgotei minha raiva. Eu não tinha mais força pra ficar odiando, porque pra você ficar, né? A raiva exige uma energia, eu tava cansada. Então eu entrei pra tristeza, eu fiquei deprê. Eu não cheguei aí num consultório clínico, mas se eu fosse num psiquiatra, ele ia me dar medicação, tá? Porque eu dei uma baixa energética, eu não tinha mais energia, não tinha mais vontade, não tinha mais gosto. Porque é isso, quando você fica com muita raiva há muito tempo, vai vir uma tristeza muito grande, depois você cai na raiva de novo, você entra nesse ciclo, tá? Isso é uma coisa estudada. E aí, mas eu não sabia de nada disso que eu tô falando com vocês, isso é uma análise que eu faço posterior, tá? Eu fiquei muito triste, eu fiquei deprimida, fiquei muito triste, esgotei minha vontade de viver, sabe? E fiquei muito assim, muito assim. Por quê? Porque eu lembrava dele e eu chorava. Porque na minha cabeça eu pensava, não vai ter mais jeito, né? Eu não vou ter mais aquela alegria, eu não vou ter mais aquele sorriso lindo. Porque quando ele sorri, ele tem uma coisa, ele sorri com os olhos. E aqui faz umas marquinhas, assim, que eu acho é a coisa mais linda, eu sempre falo isso com ele. E eu falei, gente, aquilo é a coisa mais gostosa, eu vou perder, eu não tenho mais chance de ter aquilo. Então uma grande desilusão, e eu chorava, ficava mal. Por quê, gente? O que acontece? Quando você tem uma conexão muito grande, ou com alguém ou com algo, tá? Na sua vida, uma conexão muito gostosa, muito boa, né? Ou uma conexão muito ruim, muito difícil, não importa. É muito difícil você não pensar naquilo. O Eduardo, ele tinha provocado em mim, não é ele, tá? É esse encontro com ele tinha despertado em mim algo que já existia. Se você sempre foi triste, ou se você sempre foi meio com baixa energética e encontra um cara, encontra uma mulher que te faz vibrar, te faz sentir maravilhoso, não é à toa. É porque você já tem isso dentro de você, a pessoa só ajudou a ativar, mas já existe. Mas eu não tinha entendido assim, a gente não entende assim. A gente acha que é o cara que tá propiciando, que é a menina que tá propiciando. Entende? Que é a pessoa que tá propiciando aquilo, que é a situação financeira que tá propiciando. Não é. É porque você já tem dentro de você aquela grande alegria, aquele grande bem-estar, aquele grande tesão pela vida. E aí quando vem uma pessoa que proporciona isso tudo, você acha que foi ela. No meu caso aconteceu isso. Porque eu não sabia. Eu tinha muita inexperiência na área do amor. Eu não tinha experiência. Minha experiência era muito pouca, muito especial na vida amorosa. Eu tinha experiência em outras áreas, né? Que eu já estava
mais desenvolvida, mas na vida amorosa não, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito deprê, fiquei muito triste, mas eu não conseguia parar de pensar nele. Ele estava muito forte no meu corpo astral, ele estava muito forte na minha vibração. Porque como que você abre mão de uma sensação de bem-estar tão grande? O cheiro dele, o toque, a pele, é a coisa mais maravilhosa que eu já senti. Então você não vai abrir mão da coisa mais maravilhosa, concorda? Então, ele estava muito forte na minha energia, no meu campo, e principalmente porque eu não sabia me dar aquilo por mim mesma. O que aconteceu? Muito triste, muito deprimida, mas não conseguia parar de pensar nele. Passei mais um ano assim, gente. Eu consegui contabilizar, foi mais um ano, muito deprê. Eu ia arrastada pro trabalho fazer as coisas. Eu não tinha... Sabe, o tesão não é só pela pessoa, é o tesão pela vida, sabe? Porque desde o chakra básico sobe aquela energia de ação, de fazer coisas. Por exemplo, quando eu for gravar vídeo, eu tenho essa energia que vem de baixo pra cima, que me faz agir, né? E eu não tinha isso, eu tava murcha, assim, eu tava apagada, né? E aí, eu fiquei assim, só que o que acontece? Quando chegou no terceiro ano dessa história toda, sabe? Eu tinha cansado de novo. Sabe, porque a raiva esgota muito, a tristeza esgota muito. Tava cansada, gente, de ficar deitada, chorando, triste. Tava esgotada daquilo, entendeu? E aí um ponto muito importante que eu quero chegar. Eu tava, no primeiro ano eu tava frustrada com a vida, eu tava brigando. Ai, que droga, por que ele não é meu? Eu queria que ele ficasse na minha vida, eu queria que ele... Que droga, sabe? No segundo ano, eu chorando, sabe? Então, eu tava magoada com a vida. Por que a vida não me deu isso? Por que a vida não me deu? Por que tirou de mim? Por que é impossível? Mágoa. E quando você não tira a sua mágoa toda, não funciona, gente. Você não consegue atrair porque você tá com mágoa. Então, dentro de você, você tem um sistema de mágoa que tá repelindo o amor da sua vida. Seja ele uma pessoa específica, como no caso meu do Eduardo, seja simplesmente que você é solteiro, solteira e quer encontrar uma pessoa, mas você tá com mágoa da vida porque ainda não encontrou. O que aconteceu comigo nesse terceiro ano da manifestação? Eu não tinha mais mágoa, eu tinha gastado minhas mágoas, eu tinha gastado minha raiva e minha tristeza com a vida. Eu não tava mais com raiva da vida, não tava mais triste com a vida. Eu tava simplesmente assim, quando eu pensava nele, eu ria, eu sentia todas as sensações no meu corpo. E é isso que é a lei da atração, é quando você sente no seu corpo, tá? Então, não é simplesmente ficar pensando, seria tão bom se eu visse o Eduardo de novo depois de 2 anos. Não! Eu não fazia isso, eu nem sabia que a lei da atração era assim. Eu simplesmente, quando eu via ele, gente, eu peguei toda a psicose, toda a neurose, toda a loucura que eu tava, porque eu tava psicótica, né? Eu tava obsessiva com esse cara. Tem o vídeo da obsessão, eu tava obsessiva com ele. O que é obsessão? Obsessão é quando você fica, eu preciso daquilo, mas de uma forma negativa, né? Eu peguei tudo isso e transformei na manifestação positiva. Nossa, uma obsessão pode ser uma manifestação positiva? É claro. Tudo é energia, tudo é foco, gente. Tudo é foco. Então, já que o meu foco estava no Eduardo, meu foco não ia sair dele, porque, né, por todos os motivos que eu já falei antes. Então, só que eu tava com foco nele de uma forma negativa, né? O foco era essa pessoa na minha vida, mas ai, que ódio eu não posso ter, ai, que ódio eu não posso ter. Depois o foco continuou nele, mas, ai, tô triste porque jamais terei. Tô magoada com a vida porque isso aconteceu comigo. Vítima, né? Que a tristeza é sempre o tom de vítima, perdedora. E aí eu continuei com foco nele, mas mudei a vibração. Quando você muda a vibração, você transforma a energia de obsessão, de psicose, de neurose, de loucura em foco positivo para atrair o que você quer. E eu fiz isso naturalmente. Então o que eu fiz? Eu continuei, por exemplo, quando a gente ficava num outro prédio onde eu morava, que tinha muitas escadas, e é o prédio que a minha mãe mora. Então sempre que eu ia visitar minha mãe, era involuntário, porque ele estava muito no meu foco, né, no meu campo astral. Então quando eu estava subindo as escadas, eu visualizava ele lá, eu já ia com o coração palpitando, e visualizava ele assim, na escada, falando, e aí, bonita? Vim te fazer uma surpresa, porque ele me chama de bonita, ele me chama de bonita. E eu ficava vendo aquele sorriso maravilhoso.
E eu chegava disparada, minha mãe abria a porta, olhava pra minha cara assim, porque eu ainda tava com aquela cara, né, de apaixonada. E aí você vai falar, Bárbara, você é muito maluca. Porque ele não estava lá pra te recepcionar, ele não estava lá pra te receber, entendeu? E você ficava vendo ele em todos os lugares, em todos os lugares. Eu ia tomar um banho, gente, no meu momento de relaxar e tudo, porque no banho a gente viaja, e eu viajava naqueles momentos que a gente tava junto, eu viajava que eu tava andando pro serviço, e ele ia chegar e ia falar, e aí, bonita, beleza? Eu imaginava com aquele sorriso maravilhoso, e eu sentia no corpo aquelas sensações, não tô falando só de tesão não, gente, nem é, eu tô falando da sensação de estar viva, de estar apaixonada, sabe? Então, o olhar dele pra mim, eu me sentia bonita, então tudo aquilo eu ia sentindo no corpo. O corpo esquenta, o corpo reage, a gente sorri, a gente... Já viu essas pessoas andando na rua com cara de apaixonada? De vez em quando a gente pega um, né? Andando na rua assim, falando sozinho com cara de apaixonada. E aí a pessoa olha pra você e fala, nossa, essa pessoa me pegou aqui num momento apaixonado. Mas é porque ela tá com aquilo no corpo dela, gente, então ela vai sorrir sozinha. Então é isso não é loucura. Olha, você acha, gente, que você é uma pessoa, às vezes, né, uma pessoa fraca, que você não consegue manifestar as coisas, né, não? Você é muito forte. Olha o meu poder de foco que eu tive o tempo, eu tive muito ódio, eu tive muita tristeza, eu tive muito poder. Muito ódio é muito poder, muita tristeza é muito poder. Só que é o poder investido no mal, no mal no seguinte sentido, né? Na crença negativa, na tristeza de vítima e na raiva de revolta. Mas quando você coloca o seu poder no bem, que é no seguinte sentido de eu já não tenho mais mágoa com a vida, eu tô cansada de ficar brigando com a vida ou de ficar me sentindo vitimizada por não ter essa situação que eu queria, vou só curtir. Vou só sentir ele aqui chegando toda hora, fazendo uma surpresa. Eu pensava, quando eu ia tirar a carteira de motorista, que eu tava dirigindo um carrão, e eu ia encontrar com ele na rua, eu de carro, ele de carro, a gente ia buzinar, sabe? Eu ficava imaginando encontros. E foram 6 meses disso. 6 meses mentalizando e sentindo na carne, no corpo, como eu sentia quando a gente tava lá nos primeiros encontros, entendeu? Então, o que aconteceu? Depois desses 6 meses, eu tô lá no meu Facebook, ele aparece. Bonita, me adiciona pelo amor de Deus. Todo pelo amor de Deus me adiciona e tudo. Eu falei, sim, pois não. E aí, gente, sabe? Aconteceram muitas coisas. A gente começou a desenvolver esse trabalho. Aconteceu muitas coisas nesse nosso encontro. Depois, sabe, ele chegou falando pra mim coisas que eu falei, gente, eu estudei isso, coisas que eu estava estudando durante esse período que eu fiquei sem ele chegou falando exatamente aquilo. Eu lembro que ele sentou e falou assim, nossa, a vida é contração e expansão, e eu tinha acabado de ler um texto antes dele chegar falando sobre contração e expansão. Tudo casado, tudo na mesma sintonia. Porque quando você se abre, você faz isso, gente, você atrai. E se você tem vontade de atrair um amor pra sua vida, eu tenho um pouco de receio de fazer esse vídeo, das pessoas pensarem, então vou atrair, sabe, aquele cara lá que nem nunca deu bola pra mim, vou atrair aquele cara que não tem nada a ver. Não, gente. Vou atrair aquela situação. Se não tem a ver com você, não é isso. Você vai atrair coisas que tem a ver com você. Tá? Então eu fico um pouco de receio, preciso de maturidade para entender esse vídeo, sabe? No seguinte sentido, eu e o Eduardo, a gente tinha uma conexão verdadeira. A gente tem uma conexão verdadeira. Então, se você já tem uma pessoa em mente, sinta-se é verdadeiro. Sinta-se é verdadeiro, sabe? E entenda se você tá magoado com a vida. Gaste essa mágoa, libere essa mágoa primeiro. E como é que você percebe isso? De novo, através do vídeo da escala emocional vai te ajudar muito, mas todos os vídeos aqui no canal, confesso que ajudam de alguma forma nesse sentido. Mas, principalmente, né, você vai sentir, quando eu penso nesse cara, quando eu penso nessa mulher que eu quero, eu sinto dor. A dor é de que tipo? É a dor da revolta, raiva por não ter? Ou é uma dor de tristeza, de me sentir vítima, incapaz de ter? Se você tem uma dessas sensações, elas não vão te permitir atrair a pessoa que você quer. Você tem que gastar isso, você tem que trabalhar isso, você tem que expurgar isso. Pode ser uma coisa difícil, mas você tem que fazer.
Porque a sua vibração tem que estar pura, limpa, para você atrair essa pessoa. Ou atrair a situação financeira que você quer, qualquer outra coisa. Porque quando você vai pensar na pessoa, você vai sentir, eu sinto só coisa boa. Eu consigo sentir quando eu tô na presença dessa pessoa, eu consigo sentir ânimo, eu consigo sentir aquela paixãozinha, aquela borboleta na barriga, eu consigo sentir aquelas coisas gostosas de quem tá paquerando, de quem tá apaixonado, ou eu sinto raiva, frustração, ou mágoa e tristeza. Tem que liberar isso antes para que não fique uma vibração contraditória. E você aí que já namora ou que já é casado, né? Mesma coisa, se você deseja melhorar seu relacionamento, não pode ter essa vibração contraditória, tá? E mais fácil ainda se você quer atrair um amor para sua vida e você não conhece ninguém, não tem ninguém em mente, está solteiro aí em Salvador e quer atrair uma pessoa, é mais fácil ainda, porque é só você vibrar o amor, é só você vibrar a paixão, mas é constantemente, é todo dia. É como uma pessoa neurótica, psicótica, obsessiva? Sim, mas não se torna obsessão, porque você transforma isso numa coisa que te dá energia, que eleva a sua vibração, que traz bem-estar. Gente, eu sempre falo que eu vou fazer vídeos objetivos e curtos, mas, meu Deus do céu, eu quero passar pra vocês coisas que realmente importam. Eu não quero falar simplesmente como que eu atraio o Eduardo e vocês se virem, sabe? Eu quero mostrar pra vocês os passo a passo, quero mostrar pra vocês o que dificulta, o que contradiz a nossa vibração. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Comentem aí as dúvidas que vocês tiveram e sugestões para os próximos vídeos. Então é isso, não esquece de dar a curtida porque esse vídeo é um vídeo muito especial. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e eu prometo que eu vou intercalar esses vídeos de 25, 30 minutos com vídeos mais curtinhos, porque tem gente que prefere, tá? Eu vou tentar, eu vou conseguir. Um beijo e até a próxima.